A UEM FM apresenta agora o programa Projeto de Extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, justiça, negócios, finanças e cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá! Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, é o nosso encontro semanal. Hoje é 25 de junho de 2021. Hoje é o Dia Mundial do Imigrante e hoje também é o Dia do Marinheiro. Estamos começando pela UEM FM 106,9, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Esse programa faz a divulgação de pesquisas, eventos e entrevistas de interesse acadêmico e interesse social sobre aspectos que estão relacionados com o nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Ele está registrado e aprovado sob o número 565/2021. O CSA é dividido em departamentos, com seus respectivos cursos. Existe o Departamento de Economia, de Administração, de Direito Público, de Direito Privado e Processual e também o Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece graduação e também pós-graduação. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã. Tem duas reapresentações, às segundas-feiras, às 8 da noite, e também às quartas-feiras, à 1 da tarde. Você nos acompanha em 106,9, no seu radinho, está aqui a nossa frequência para quem está nos vendo, e eu tenho certeza que você vai gostar da nossa programação. Nos acompanha também pelo facebook.com/Rádio UEM TV. E à tarde já estará disponível também no nosso canal do YouTube, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Se inscreva, dê um joinha, compartilhe e, claro, você tocando o sininho vai receber notificações das nossas divulgações, publicações e entrevistados. Também estamos no Instagram, @UEMFM. E suas sugestões podem vir por WhatsApp, 449-9921-4777. 99921-4777. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio comigo Everton Vieira, na transmissão e nas redes sociais, a acadêmica de Direito da UEM, a Mislaine Souza. Hoje, na direção aqui do meu programa, a acadêmica de Comunicação e Multimeios da UEM, a Natália Chiarati. Na UEM TV, nessa transmissão, o Ronaldo Vanzo. A divulgação institucional do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia. Na Secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi, e assessoria de comunicação, o assessor é o Elias Gomes de Paula. Nosso programa de hoje tem como tema a tese de pós-doutorado, a importância da chuva virtual, aliás, a importância da água virtual e a chuva nas exportações de alguns produtos da agropecuária. Hoje estamos recebendo aqui a professora, doutora e pesquisadora Márcia Stack. A professora Márcia é doutora, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Ciências, Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências, Economia Aplicada também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Maringá e faz pós-doutorado na USP, ou fez pós-doutorado na USP, no Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. Tem experiência na área de economia, com ênfase em meio ambiente, atuando principalmente com os seguintes temas: conjuntura econômica, atividade econômica, matriz insumo-produto, água virtual e balança de água virtual. Professora Márcia, seja bem-vinda, que bom que a senhora está conosco, bom dia. Está com o microfone desligado, professora Márcia? Bom dia, Marcelo. Isso. Me desculpa, está me ouvindo agora? Sim, senhora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar na rádio UEM FM 106.9. Sou ouvinte da rádio há muitos anos. Recomendo para os meus alunos que ouçam a rádio.
Os programas que vocês têm na rádio são de excelente qualidade, as músicas. Então, para mim, é uma grande alegria. Eu até brincava que falava assim, que eu sei, no departamento, apenas eu e o professor Alexandre ouvimos a 106.9. No meu carro, eu sempre escuto a 106.9. Parabéns, então eu estou até emocionada de estar aqui hoje. Pronto, professora Márcia. A senhora está contratada como a nossa garota propaganda aqui da Rádio EFM. Já resolvemos. É a nossa Pode divulgadora deixar. oficial. O produto é bom, não tem problema nenhum eu ser garota propaganda. Recomendo mesmo. Não, e a pesquisadora do nível da senhora só aumenta a nossa responsabilidade aqui da programação. Muito obrigado. Muito nos honra tê-la como ouvinte. Conosco também a minha parceira de programa, a minha apresentadora morda aqui do nosso programa, a diretora dessas lives, idealizadora dessas lives, a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, ela é diretora do CSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, está com a gente aqui. Bom dia, doutora Gisele, bem-vinda. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio EFM, principalmente a doutora Márcia Stack, nossa professora do curso de Economia aqui do CSA, muito querida, que fez seu pós-doutorado na UFSC recentemente, sobre água virtual, né, Marcelo? Essa água embutida em produtos e serviços, que nós vamos descobrir agora o que é exatamente. Muito obrigada, professora Márcia, seja bem-vinda. Muito bom. O nosso tema, então, a importância da água virtual. Isso, você está ouvindo direito. Água virtual. A importância da água virtual e da chuva nas exportações de alguns produtos da agropecuária. Eu vou pedir à professora Gisele, para fazer as honras da casa, recepcionar a professora Márcia com a primeira pergunta. Gisele, por gentileza. Ok, vamos lá, então. Professora, a senhora pesquisou, então, sobre água virtual no seu tema de pós-doutorado, que realizou na Universidade de São Paulo. O que é a água virtual e que exemplos a gente pode dar, professora Márcia? Gisele, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também ao seu convite para participar do seu projeto e ressaltar a importância de projetos dessa forma, que tentam levar a ciência para a comunidade. Então, eu queria parabenizar, é uma forma de aproximar a universidade, que tem projetos maravilhosos, e muitas vezes a sociedade nem sabe o que nós estamos fazendo, tá? Então, parabéns pelo projeto. Bom, água virtual, né? Então, parece uma coisa assim, de outro mundo, né? Mas, na verdade, a água virtual é um conceito que a gente usa bastante em um contexto de comércio, tanto internacional quanto local, né? Então, o que a gente vende para outros países e também o que a gente vende do Paraná para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou de uma cidade para outra. Então, quando tem um contexto de comércio, os autores, né, eles que tratam dessa questão, eles falam que o melhor conceito a se utilizar é o de água virtual, né? Então, a gente pode quantificar o volume de água virtual, por exemplo, que é vendido por meio da soja, né? Então, uma estimativa de um trabalho que a gente fez para 2018 mostra que são 154 milhões de metros cúbicos de água que foram exportados junto com a soja, né, no ano de 2018. Não quer dizer que foi exportado toda essa água, todo esse volume lá no porto de Paranaguá. A água virtual, ela leva em consideração não somente a água que está fisicamente no produto. Se nós pensarmos em um grão de soja, praticamente não existe água ali, né? Uma pouca umidade. Então, a água virtual leva em consideração essa água que está presente no produto, mas ela leva em consideração toda a água que foi empregada direta e indiretamente durante o seu ciclo produtivo. Então, toda a água que foi utilizada durante o processo de crescimento e desenvolvimento da soja. E também, não só da soja, mas também dos insumos que foram utilizados para a produção da soja. Por exemplo, no caso do frango, você tem que considerar a água que foi utilizada na produção dos grãos que são empregados na produção da ração que o frango vai consumir, tá? Então, a água virtual é toda a água que é utilizada durante o processo de produção, até do crescimento da planta. Então, ele não está ali embutido, mas ela foi necessário para que ocorresse a produção. Se a gente pensar, por exemplo, numa xícara de café, um cafezinho que a gente toma, né?
Ali tem mais ou menos 50, 60 ml de café, de líquido, a gente consegue ver a água ali, né, diferente da soja. Mas a gente não pode considerar só essa água que está ali, esses 50, 60 ml que estão na xícara de café. Nós temos que lembrar que para produzir 1 quilo de pó de café, ou café torrado, moído, nós precisamos de 13 mil litros de água, né? Então, precisa de toda a água que vai ser utilizada para que o grão do café se desenvolva até a colheita e também no processo de produção da torrefação do café, da moagem, do empacotamento, do transporte desse café, né? Se esse café for transportado, por exemplo, por um veículo que usou o álcool, então nós temos que considerar também a água que foi utilizada para que a cana pudesse crescer. Então, tem alguns estudos, eu não estimei, mas eu vi que tem alguns estudos que falam que tem mais ou menos 140 litros de água por trás de uma xícara de café de 60 ml, mais ou menos. Né? Nossa, coisa legal. Professora, esse conceito é novo? Quem criou esse conceito? Esse conceito, ele não é novo, Gisele. Mais ou menos, no meados da década de 80, um pesquisador israelense, Gideon Fichelson, né, ele tratou de água embutida. Foi a primeira vez que eu achei, pelo menos na revisão que eu fiz. Então, ele fala sobre água embutida. É um economista israelense, e ele observou que parecia assim, estranho que exportassem, né, que o semiárido israelense exportasse laranja e abacate, porque demanda uma grande quantidade de produção de água para produzir, né? Então, foi lá chamando atenção para essas questões que ele falou assim, ó, nós estamos exportando bastante água embutida, né? Então, nós somos um país que tem uma escassez de água, né? E assim, nós estamos exportando alguns produtos que demandam bastante água. Então, lá surgiu, mais ou menos em meados da década de 80, essa questão do termo água embutida. Já em 1994, o termo água virtual surgiu em um trabalho do Allen, né? Anthony Allen. E ele define a água virtual nesse trabalho como sendo a água necessária para a produção de commodities agrícolas. Ele aponta ainda que o termo ele pode ser empregado em produtos não agrícolas também, né? Então, mas o trabalho dele foi mais focado em produtos agrícolas. Já mais recentemente, o professor Hoekstra, né? Ele que popularizou mais o tema. Por quê? Porque ele fez estimativas do consumo de água virtual, porque é difícil você medir, né? Então, ele fez algumas estimativas de consumo de água virtual para diversos produtos da agropecuária, né? Ele é um professor de gestão de águas na Holanda, é um grande pesquisador, foi, né, um grande pesquisador. A nossa ideia era, uma parte do pós-doutorado, ter ido trabalhar com ele lá na Holanda, mas, infelizmente, ele faleceu em novembro de 2019, né? Ele tinha 52 anos, ele estava voltando do trabalho de bicicleta e teve uma morte súbita. Ele que foi o fundador do Water Footprint Network. Né? Então, quando vocês veem, assim, podem pesquisar na internet sobre pegada hídrica, qual que é a sua pegada hídrica, né? Pegada hídrica do fato de você estar aqui na Terra, quanto que você consome de água, quanto você está consumindo do planeta. Então, foi ele que foi o fundador. Não só ele que trabalha, mas ele está ali. Então, é uma ideia, assim, se a gente pensar em termos de conceitos, não é tão antigo assim, não, Gisele. É um conceito relativamente novo. Começou, como eu falei, com água embutida. Em 94 veio essa definição de água virtual pelo professor Allen, e depois o professor Hoekstra fez algumas estimativas em cima das quais alguns dos nossos trabalhos foram feitos. Legal. Primeiro, como nós podemos calcular a água virtual dos produtos? Tá. Como que a gente faz para somar essa água que a gente não vê, né? Essa água que foi utilizada no processo de produção, mas a gente não consegue ver ali no produto final, né? Então, a água virtual, ela é a soma basicamente de 3 tipos de água. Então, nós temos a água verde, a água azul e a água
cinza. A soma desses 3 tipos de água leva à água virtual. Então, vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas águas, né? O que é uma água verde? É uma água pintada de verde? Não. É a água que faz crescer a planta, né? No caso do Brasil, é a água da chuva, porque essa água está relacionada, essa água verde, à precipitação. O que é precipitação? É tudo que cai lá do céu, né? Então, que vem das nuvens. Ela pode ser não só sobre a forma de chuva, mas ela pode ser sobre a forma de granizo, de neve também. Então, essa água verde, ela é considerada aquela água que fica armazenada no solo na hora de somar, né? Na hora de observar quanto que de água verde é considerada. Então, é aquela que fica no solo, ela não escorre, né? E ela não repõe água subterrânea, então ela não vai para os aquíferos. Ela permanece temporariamente na superfície do solo ou da vegetação. Então, é aquela água que a planta usa para crescer, que está ali nas proximidades das suas raízes e das suas folhas. No caso do Brasil, a gente pode dizer que a água verde basicamente é a água da chuva, né? Então, é a água da chuva que é consumida durante o processo produtivo. Porque a participação do granizo e da neve é bem pequena. Então, essa é a água verde. Aí tem a água azul. O que é a água azul? Se a gente pensar na cor do oceano, então a água verde tem a ver com o crescimento lá, né? É a água da chuva. A água azul tem a ver com aquela água que fica armazenada ou em algum lugar. Está na superfície ou no subterrâneo. Então, aqui no Brasil, nós temos o aquífero da Grande Amazônia, que é a água subterrânea. Aqui em Maringá, aqui por Maringá, pelo Paraná e por outros estados do centro-oeste e do sul, passa o aquífero Guarani, que acho que a maior parte de vocês já ouviram falar. Então, isso está dentro da água azul. Também a água de rios e de lagos. Então, é toda a água superficial que fica ali estocada ou subterrânea. Como que a gente calcula o volume de água azul que é utilizada, né, no processo produtivo? Refere-se ao consumo ou à perda dessa água, né, tanto superficial quanto subterrânea, que está disponível em uma bacia hidrográfica. A perda ocorre quando a água evapora dos rios e dos lagos e vai para outra bacia hidrográfica, ou mesmo para o mar, ou quando essa água é incorporada no produto. Dentro da água virtual, a água azul, basicamente, ela é computada com base na água que a gente utiliza para fazer irrigações nas lavouras. Então, a maior parte dessa água, né, que compõe a água azul, ela está relacionada à irrigação. Bom, nós temos também a água cinza. Aí é uma água um pouco mais, né, que a gente não gosta tanto que ela exista, né? Então, a água cinza, a gente sabe que a água é um solvente universal, um excelente solvente universal. Então, como que é calculado quanto de água cinza, né? Então, é o volume de água necessário para, a gente fala assim, para assimilar as cargas de poluentes. Então, a gente polui a água, então, quanto de água limpa a gente precisa para diluir aquela poluição, tá? Então, é quanto de água necessário para diluir a poluição. A água cinza, dentro da água virtual, ela está mais relacionada aos processos de industrialização dos produtos, né? Então, é dessa forma. Então, são 3 tipos de água. Água verde, que é de precipitação, no caso, a maior parte ocorre por meio das chuvas. A água azul, que está mais relacionada à água da irrigação, quanto que a planta consome dessa água para poder crescer. No Brasil, a maior parte dos produtos do agronegócio, exceto em algumas regiões, para alguns produtos, a gente usa irrigação, mas a maior parte nossa que nós usamos, mais de 90%, é de água verde mesmo. E a água cinza está mais relacionada ao processo de elaboração dos produtos na indústria, né? Então, mas também a gente tem uma pequena participação também
por causa da poluição que ocorre também na agricultura. Então, é isso, Gisele. Então, é dessa, assim, de forma bem resumida, é dessa forma que é calculado. Professora, qual que é os consumidores? Tá. Por que é importante para os consumidores conhecer a água virtual, né? Para nós, porque todos nós somos consumidores, né? É importante, sabe por quê? Porque ela nos chama a atenção da importância da água durante todo o processo de produção dos bens que nós consumimos, né? Então, antes de eu começar a pesquisar sobre a água virtual e tal, eu não tinha noção do volume de água que a gente usava no consumo diário nosso, né? Então, é importante por isso, né? Que ela nos faz pensar sobre a importância da água ao longo do processo de produção, do café que a gente consome, da roupa que a gente consome, de todos os itens que a gente consome no nosso dia a dia. Então, a partir da estimativa do volume de água virtual, nós podemos realmente observar qual é o volume de água necessário ao longo do processo de produção. E não somente considerar a água que a gente consome ali no dia a dia dentro de casa. Mais de 90% da água que a gente consome, quando a gente demanda alguns produtos, a gente não vê. Por quê? Ela foi utilizada durante o processo de produção desse produto. A água não está ali fisicamente, por isso que a gente, às vezes, não dá tanta importância para ela, mas ela foi necessária para que a produção ocorresse. Então, como eu falei, a maior parte das pessoas, que eu acredito, assim como eu também, antes de começar a trabalhar com essa questão da água virtual, eu sabia da importância da água, eu sabia da questão da poluição da água, da escassez da água, né? Mas eu não levava em consideração toda essa água que foi utilizada durante o processo de produção. Quando a gente se depara com esses volumes, a gente percebe que a água tem uma importância muito maior do que a gente imaginava, Gisele. Verdade, verdade. Muito bom, professora. E aí, eu tenho uma curiosidade para fazer aqui. A pesquisa da senhora tem como tema a importância da água virtual e a chuva nas exportações de alguns produtos da agropecuária. E a senhora é uma pesquisadora. Por que a senhora, sendo da economia, lá do CSA, resolveu fazer pesquisa de água e de chuva? Tem piscina aí? Marcelo, eu tenho piscina, e aí eu consegui ver quanto de água a piscina enche, assim, não que ela enche toda, né, mas qual o volume de água quando chove. Quando chove, então eu consigo ver, porque quando tá muito sol, a piscina ela evapora, né, então ela reduz um pouco a água. E aí, quando chove, ela acaba enchendo. Então, aí eu comecei a perceber, falei assim, nossa, a água da chuva, a gente não tem noção de quanto de volume de água andam por cima das nossas cabeças, né? Então, na minha pesquisa, por que eu resolvi trabalhar com isso? Pois é, por quê? Respondendo a sua pergunta. Quando eu fiz o meu doutorado, na minha pesquisa, eu já comecei a trabalhar com comércio internacional. Com comércio internacional e comércio interno também do Brasil, né? Então, eu pude observar lá quais eram os fatores de produção que estavam envolvidos para a produção dos bens que são comercializados, que são exportados pelo Brasil, né? Então, aí eu pude perceber a dimensão do capital e do trabalho. Então, quanto de mão de obra eu uso, quanto de trabalho, né? Eu vou no mercado de trabalho, contrato os trabalhadores para a produção de soja, e quanto de capital, quanto de máquinas, equipamentos eu preciso. Então, esses estão também embutidos ali. E uma coisa ficou martelando na minha cabeça, eu conversei com o meu orientador, falei, professor, mas tem os recursos naturais também, que estão ali presentes, né? E a gente tem que levar em consideração também.
Ele falou assim, Márcia, não dá tempo para a tese, os recursos naturais ficam depois para a sua pesquisa, porque na tese a gente precisa concluir, a gente tem um tempo, então os recursos naturais vai demandar um tempo maior do que você disponibiliza para a tese. E era um modelo novo também que a gente estava começando a usar, então nós tivemos que construir todo um banco de dados, etc. Então, enfim, eu não consegui trabalhar com os recursos naturais na minha tese. Mas essa parte dos recursos naturais, ela sempre me atraiu, sabe? E estava sempre ali em off, falei assim, logo eu já vou começar a trabalhar com isso. Aí um dia chegou uma aluna na minha sala e perguntou se eu podia orientar ela no TCC, né? Então aí chega a hora de você trabalhar, alguma coisa acontece com o tema, e eu perguntei, mas com que você quer trabalhar? Que eu gosto sempre de trabalhar com uma paixão do aluno, uma coisa que ele quer, né? Porque ele trabalha com mais vontade. Ela falou assim, professora, durante o meu cursinho, eu via alguma coisa sobre água virtual. Falei, água virtual? Você quer trabalhar com isso? Não seria melhor pegar algum professor da área, né, que já trabalhou com agronomia, alguma coisa assim? E que é exatamente essa água virtual, né? Falei, então, espera, vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada sobre isso. Nunca ouvi falar sobre isso, né? Isso foi lá, tem o quê? Uns 8 anos, 9 anos, acho. Nem lembro mais. Bom, enfim, aí o nome dessa aluna é Jaqueline Gelain. Eu falei, ó, Jaqueline, ela procurou os professores e tal, e ela voltou eles acharam que estava difícil e tal, né? Falei, então vamos trabalhar com isso que você quer. Ela me procurou novamente, falei, então vamos trabalhar. Falei, só que eu vou ter que pesquisar sobre isso também, né? Então, porque é um tema novo, eu não conheço, ninguém, a gente procurou, não tinha trabalhos para o Brasil sendo feito, então acho que o dela foi um dos primeiros trabalhos feitos para o Brasil, e foram 2 anos de trabalho nesse TCC. Então, foi pesquisando para orientar a Jaqueline que eu comecei a trabalhar com o tema. E já estava lá dentro dos recursos naturais que eu queria mexer, né? Aí a água sempre também essa questão da poluição da água e tal sempre me incomodou. E no começo foi muito difícil, não tinha trabalho, a gente foi. Foi aí que a gente encontrou o primeiro trabalho do professor Huxter, né? E daí entramos em contato com ele nos ajudou bastante também. E esse trabalho da Jaqueline teve 2 prêmios, um da região sul, um nacional, nós fizemos juntos e foi seguindo assim. Então, mas aí o que isso tem a ver com a economia, né? A questão da água. Então, no meu trabalho, ela abordado tem muito a ver com a economia, mas no meu trabalho específico, que é da minha linha de pesquisa, eu trabalho com ela dentro do comércio internacional mesmo, né? Então, porque quando a gente comercializa, a gente tá vendendo também todos os insumos que foram utilizados, como eu falei, mas também as externalidades negativas. Então, o que são essas externalidades negativas? Para a produção desses bens que são exportados, muitas vezes ocorre a poluição, ocorre o desmatamento, né? Então, tudo isso são as externalidades negativas que são deixadas dentro do país, que vão ter que ser pagas ou pela nossa geração ou pela geração futura. Então, o cômputo disso tem a ver com o planejamento de como que a gente usa esses recursos. O Brasil tem uma disponibilidade hídrica muito grande, é um dos países que mais tem água doce no mundo. Mas a nossa água doce está bem concentrada, né? Nós temos bastante lá no norte, então aqui no sul também, mas no nordeste a gente já tem algum problema com relação à chuva, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, nós temos que planejar, porque isso tudo, a venda desses produtos no mercado internacional, ela gera divisas para o país, né? Então, isso tem um peso grande, e pela matriz de um produto, que é uma outra questão, então a gente vai ver que não gera só no setor que produz o grão, né? Por exemplo, a soja, mas em todos os setores que fornecem insumos para a produção da soja e que também a soja fornece insumos para que gere a produção, como no caso a razão. Então, eu acho que é importante, não só na área de economia, mas em outras áreas, estudos que contribuam para evidenciar a importância da água, né?
tanto no seu consumo direto como indireto. Eles são fundamentais, estudos dessa natureza, porque nos faz pensar sobre como gerir esse recurso, que ele está disponível, né, na natureza, e ele é essencial à vida, e nós estamos usando ele de forma consciente, né? Então, porque senão daqui um tempo, a água se torna um recurso escasso, pode se tornar um recurso escasso. Muito bom, professora. Muito bem, nós estamos apresentando o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania pela Rádio EM-FM, pelo Facebook da rádio, e logo à tarde também estará disponível no YouTube para você nos acompanhar. Estamos conversando hoje sobre a tese de pós-doutorado, a importância da água virtual e da chuva nas exportações de alguns produtos da agropecuária. Conosco, a doutora Márcia Stack, pesquisadora e professora do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, e minha parceira de lives e de apresentação, a doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do CSA. Professora Márcia, a senhora falou de chuva. Muito bem. Chove chuva, lembrei do Jorge Benjor aqui. O que tem a ver? Onde é que entra a chuva na sua pesquisa ou a água da chuva? A senhora é meteorologista também? Não sou meteorologista. E durante meu pós-doutorado, eu fiz uma disciplina lá na USP, no Instituto de Pesquisas Espaciais, tentei trabalhar numa disciplina multidisciplinar lá, né? Então, lá tinha oceanógrafo, só eu de economista, físicos, químicos, biólogos, né? Então, eu tentei entender um pouquinho essa questão do ciclo da chuva para me ajudar dentro do meu projeto, né? Então, onde que entra a chuva? Quando, nos estudos que eu orientei, nos que a gente desenvolveu, eu fui observando o comportamento da água virtual e dentro dos seus componentes, que a gente já viu que são 3, água verde, azul e cinza, eu vi que mais de 90% dos produtos que têm relação, dos produtos que a gente consome e que têm relação com a agropecuária no Brasil, eles tinham a água verde, a água da chuva. Falei, putz, a chuva é muito importante, então a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre a formação da chuva, sobre seus ciclos hidrológicos, né? Então, um pouco antes de fazer essa disciplina, enquanto eu estava pesquisando aqui dentro da UEM mesmo, e um dos motivos que me levou para São Paulo foi para tentar desenvolver um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o ciclo, desenvolver um modelo, né, que a gente pudesse usar. Então, eu comecei a pesquisar essa questão da formação da chuva, e aí eu encontrei os tais dos rios voadores. Já ouviu falar neles, Marcelo? Rios voadores, olha que bacana. Eu ouvi alguma coisa, acho que no Amazonas tem rio voador, não é? Então, você sabia que eles estão sobre nós também? Aqui? Sim. Tem rio aqui? Tem rio voador. Não, sabe o volume de água? Aqui, não? Não. O volume de água que passa sobre as nossas cabeças, às vezes, é maior do que o volume de água dos nossos rios que estão aqui, sabe? Então, os rios voadores, você tem razão, eles têm a ver com a floresta amazônica. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que essa questão de como funcionam os rios voadores e qual a relação dele com as chuvas que ocorrem nas regiões que produzem soja, milho, né, aqui no Paraná. Aí uma outra aluna veio conversar comigo, eu falei para ela, falei assim, tem essa questão dos rios voadores, estou começando a pesquisar e tal, ela se interessou e ela também desenvolveu o trabalho de TCC dela também sobre essa questão, foi a Juliana. Então, vamos falar um pouquinho sobre os rios voadores. Podemos falar, Marcelo? Sim, por favor. Nós temos até 13h aqui, fique tranquilo. De água virtual para rio voador, uma economista falando sobre isso, parece meio louco, né? Pois é. Você vai ver a próxima pergunta, então. Bom, a água que está presente na Terra, então, quantos anos você acha que o copo de água que você toma tem? Quantos anos? Essa garrafinha de água aqui que eu estou mostrando, quantos anos?
Quantos anos essa água aí tem? A garrafa é nova, que eu ganhei no meu aniversário, mas a água eu peguei agora, professora, deve ser nova, não é nova? Não, essa água está aqui há milhões de anos. É a água ainda que passou pelos dinossauros. Mas água não vence? Água não vence? Água, o que vence é a embalagem, a água não. Olha aí, tá vendo? Então, a água que está presente na Terra, ela está em constante movimento. É muito lindo ver essa questão de como ela funciona, é que eu acabei me apaixonando por isso também. Ela tem um ciclo hidrológico, a gente estuda lá no primário, mas a gente acaba esquecendo como que isso funciona, né? Então, eu não sei se vocês já fizeram, ou os filhos de vocês fizeram, os ouvintes, aqueles terrários que é coberto em cima, Sim, né? sim. Então, aí ele é coberto em cima e a planta sobrevive ali. Ali tem um ciclo hidrológico da água. A água evapora, as plantas evapotranspiram, né? Ela sobe lá em cima na tampa, depois ela condensa e chove. Então, ali dentro acontece a chuva também. Aquele processo ali é bem interessante, ele mostra esse movimento. Ali, toda essa evaporação, ela está contida dentro daquele recipiente, Marcelo. Mas, se a gente pensar no planeta Terra, né, essa evaporação que ocorre dos rios, dos solos, dos mares, né, através das plantas, porque as plantas, elas tiram a água do solo por meio das suas raízes e evapora por meio das suas folhas, né? Então, toda essa evaporação, ela é liberada dentro da atmosfera. Então, e através das correntes, dos ventos, essas umidades, elas não ficam lá normalmente. Então, a evaporação que acontece num lugar, normalmente não precipita no mesmo lugar, né? Então, como que volta essa água para os oceanos? Porque só os rios, ou se os lagos, né, só evaporarem, no caso do lago do Parque do Ingá, se ele só evaporasse, né, e não tivesse o retorno da água lá, ele desapareceria com o tempo. Então, através da precipitação, através da chuva e do escoamento de água, essa água, então, ela evapora, né, depois ela fica em forma de nuvens. Aí, no nosso caso, aqui na nossa região, a chuva ocorre por meio chama-se, nós precisamos de uma frente fria e nós precisamos dessa umidade do ar para que ocorra a precipitação, né? Então, encontrando, ocorre a precipitação e a gente retorna a água para os lagos. O volume da água da atmosfera, ela aumenta com a evapotranspiração e ela diminui com a precipitação. Então, as nuvens, elas são criadas com a evapotranspiração e evaporação e ela diminui ou desaparece quando ocorre a precipitação. O vapor de água que está na atmosfera, ele se move, como a gente já falou, né? Ele não fica lá estacionado, fica lá evaporando em cima do Parque do Ingá, do lago do Parque do Ingá, e chove ali, e fica ali, então ele não fica ali estacionado. Então, essa umidade do ar, ela se move, né? Então, a água que evapora de um determinado lugar, ela não retorna especificamente para aquele lugar. Então, ela vai precipitar em outro lugar. Bom, olhando o lado do Brasil, né? A precipitação que ocorre, por exemplo, na região centro-oeste e sul do Brasil e sudeste, onde são os maiores, onde a gente tem a maior parte da produção da agropecuária, na região sul, na região sudeste, na centro-oeste. Então, a maior parte da precipitação que ocorre ali, ela pode ser composta da umidade vinda de outras regiões, inclusive da floresta amazônica, né? Então, teve um pesquisador, o Most, ele subiu de avião, né, e teve vários desses lugares, né, várias dessas cidades, nessas regiões que eu te falei, que tiveram um centro de observação. Então, quando tinha a nuvem, eles subiam até a nuvem, coletavam a umidade da nuvem e observavam, porque, assim, para ter chuva, Marcela, eu descobri
que tem que ter alguma coisa sólida ali no meio também, entendeu? São pequenas partículas. Então, lá na floresta amazônica, quando a planta puxa a água do solo, né, passa pelo tronco, e ela evapotranspira e vira umidade no ar, tem alguns aerosóis e algumas partículas que são específicas da floresta amazônica. E eles queriam saber por onde esses rios voadores, porque em cima da floresta amazônica é muito denso de nuvem, né? Então lá chove, evapotranspira diversas vezes. Então eles coletavam essa umidade e eles encontraram essas partículas aqui no Paraná, foi em Londrina a observação deles. Eles encontraram essas partículas dentro das nossas nuvens, essas partículas que são específicas da floresta amazônica. Então, em relação aos rios voadores, eu percebi que os pesquisadores do tema, eles chamavam a atenção para essa importância da água. Eu falei, puxa vida, se está vindo umidade da floresta amazônica para cá, né? Se a gente começar a destruir essa floresta, o que vai acontecer, né? Então, e ela contribui só com a chuva, não só aqui no Brasil, mas no Paraguai e na Argentina também. Então, o fato, até um desses pesquisadores, são um casal, Moz e Moz, eles chamam a atenção para o seguinte, a floresta, eles falam assim, ó, a floresta amazônica, ela presta um serviço ambiental para diversos países da América do Sul, porque ela precipita num lugar que há a produção, né? Você sabe que aqui em Maringá, Marcelo, é lá no contorno sul, na saída lá para Campo Mourão, você sabe que lá tem um marco onde passa o Trópico de Capricórnio. Já viu lá? Sim, claro que sim. Tá. É local turístico lá, inclusive. Isso. Então, lá passa o Trópico de Capricórnio. Se a gente observar no mundo, as regiões aonde passa o Trópico de Capricórnio, né, elas são desérticas, elas são desertos. Então, se a gente observar aqui, na região, no sul, né, da América do Sul, nós temos o deserto do Atacama. Se a gente observar na África, a gente tem o deserto Kalahari, e nós temos o deserto da Austrália também, o grande deserto lá na Austrália. Então, aonde passa essa linha, um pouco para cima, um pouco para baixo dela, então ali nós temos grandes desertos. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa só lá na África, né? Então, mas aqui também nós temos o deserto. E essa região sul, né, ela não é desértica. Então, esses pesquisadores, o Moz, o Nobre também é um grande pesquisador da área, eles justificam que aqui não é deserto por um motivo, né? Tem outras explicações, mas essa é uma das explicações. Lá, quando a gente pensa lá no norte, né, lá em cima no Brasil, a água, ela evapora dos oceanos, ela entra lá pela floresta amazônica, ela precipita lá, ocorre a evapotranspiração, então, formando cada vez mais um volume maior de nuvens, né, de umidade no ar, porque além dessa água do oceano, está carregando também a água da floresta amazônica. Essa umidade do ar vai precipitando, vai se formando, até chegar a uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes. Ela não consegue ultrapassar a barreira, a Cordilheira dos Andes. Então, chegando ali, em parte ela precipita. Outra parte dessa umidade do ar, dessas nuvens, ela desce aqui para o centro-oeste, sul e sudeste. Você já viu na previsão do tempo, quando a gente está vendo no jornal, uma nuvenzinha, assim, uma umidade do ar que faz uma curva? Sim. Não sei se você já percebeu. Sim, exato. E os voadores. Então, eles estão presentes aqui. Tá certo? Eles dizem até assim, olha, no mapinha uma umidade que vem da Amazônia, descendo, umas flechinhas azuis, assim, descendo e chegando aqui no sul, né? Isso. Então, aí são essas... Só que essa umidade sozinha não precipita, nós precisamos de outra corrente de ar frio para juntar com ela, igual quando o vapor bate na tampa da panela.
ali não forma as gotículas? Condensa. Porque é fria, né? Muito Então, bem. a gente precisa dessas duas coisas, dessa umidade que vem de lá e as correntes de ar frio que vem subindo, né? Legal. Aqui do sul. Bacana. Então, aí ocorre a precipitação. Então, a gente tem a contribuição. Não é a única fonte de umidade, a Sim. floresta amazônica, mas ela é importante e é uma das correntes que explica por que aqui, nessa região, não é deserto. A Gisele, inclusive... Sim, a Gisele, inclusive, tem uma pergunta do nosso ouvinte, participando conosco no WhatsApp, Gisele, por favor. Deixa eu ver se a Gisele está... Está me ouvindo bem? Sim. Não. Está dando microfonia aí no seu? Então, Marcelo, ouvintes. Peraí. Podem me ouvir melhor agora? A pergunta é da Silvânia, de Foz do Iguaçu. Ela perguntou sobre a Amazônia, professora, se tem também esses tipos de água lá. Tem que ativar o microfone, professora. Estou sem som? Agora sim, Márcia. Agora sim. Desculpa. Então, ela está presente, ela vem da Amazônia. Então, se você olhar nas imagens de satélite, né, naquela disciplina que eu fiz, eu consegui ver, e é linda, ai meu Deus, a imagem de satélite, quase a maior parte do tempo, a floresta amazônica está encoberta por essa umidade, por essas nuvens. Então, ela sim, ela é gerada lá, vem da umidade, começa com a umidade que vem do oceano, né? E daí ela é gerada lá. Então, essa chuva também ocorre lá, sim. Ocorre a precipitação e a evaporação de rios e lagos e a evapotranspiração das plantas também. Então, aí vai cada vez mais aumentando essa umidade lá e contribuindo com as nossas chuvas aqui. E essas chuvas, essas coletas do tipo de umidade que estavam dentro das nuvens, elas mostraram que ocorre, assim, essa umidade da Amazônia, ela é bastante presente durante o verão, que é quando nós produzimos as nossas principais safras, né, de soja, de milho, então, ela contribui para que nós possamos produzir. No inverno, que é um período mais seco, né, então, essa umidade não consegue alcançar aqui tantas vezes quanto no período do verão. Muito bom. Professora, a gente tem que caminhar para o final, mas eu gostaria de saber assim, onde é que a gente pode saber mais sobre a sua pesquisa, saber mais sobre água virtual? Isso está disponível? Existe literatura? E devemos falar mais sobre água virtual, seus impactos e consequências, professora Márcia? Bom, eu tenho trabalhos que são publicados, aí você pode entrar no currículo Lattes, lá tem as publicações que foram feitas em algumas pesquisas científicas. Eu participo de alguns seminários em programas de pós-graduação para debater o tema e para chamar a importância dessa questão da água, né? Então, e qualquer coisa, assim, que vocês podem colocar na internet, pegada hídrica, água virtual, vocês vão encontrar, inclusive, alguns sites que você pode calcular qual é o seu impacto no planeta, né? Então, qual é o seu impacto do fato de você estar consumindo? E isso, para o futuro, a gente tem que pensar, porque nunca teve tanta gente no planeta quanto nós temos agora, Marcelo. Então, é uma população muito grande, nós temos que gerar produto para essa população. A pesquisa é muito importante para a gente não entrar dentro da floresta amazônica e não, como diz, não sei se vocês jogam truco, mas você trucar lá, falar assim, vamos tirar essa floresta, vamos ver até quanto que ela aguenta. Tem algumas pesquisas que chamam arco do fogo, sabe? Que mostram que se a partir de um certo momento, se a gente continuar destruindo a floresta amazônica, não tem mais como recuperar. Então, porque o ciclo da água, ele já muda completamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Apesar de nós sermos um planeta azul, 97% da nossa água é salgada,
assim, 2% é de água doce, e uma parte dessa água doce está congelada, quase 70%, mas nós estamos, não sei se vocês perceberam, nós estamos cuidando disso, nós estamos descongelando essa água, né? E nós temos uma parte subterrânea, então a gente tem que cuidar para não poluir. Nós já temos encontrado nos mares grandes ilhas de lixo, gente. Vocês têm noção? As correntes marítimas têm formado nos mares ilhas de lixo. A gente já consome microplásticos dentro da água potável nossa. Esses microplásticos, que esse plástico fica lá, demora para se decompor, mas ele se decompõe, né? Então, a gente está querendo mudar, uma nova era, né? Antropoceno, que é a era em que o homem vai deixar uma marca registrada dentro do planeta. Nós mudamos algumas coisas dentro do planeta, né? E só uma coisinha, Marcelo, não sei se eu respondi todas as suas perguntas, é que eu fico... Sim, tá ótimo, sim. Uhum. A gente tem que lembrar que nós, hoje, né, o planeta Terra está disponível para a gente usar nessas condições climáticas. A Terra sobrevive sem a gente, mas sem essas condições climáticas, nós não podemos sobreviver na Terra. Então, a gente tem que pensar com mais cuidado sobre essa questão do clima, né, sobre a questão do desmatamento, planejar melhor. A gente pode usar a floresta de forma econômica e racional. Então, a sobrevivência do ser humano depende dessas condições climáticas. Né? Então, a gente pensar um pouco sobre isso. Não sei se... Oi, professora Márcia. Tem uma pergunta aqui também de uma ouvinte. A gente gostaria de saber como reduzir o consumo da água virtual, nós consumidores. Como? Gisele? Repete, por favor. Como reduzir o consumo da água virtual por parte de nós consumidores? É uma pergunta muito boa. Muito obrigada pelas perguntas, né? Então, como que a gente pode reduzir? Desde que antes da gente nascer, você sabe que a gente já começa a consumir, né? Então, eu bebi água depois, de chuquinha. Antes, não. Você usou, sim, através da sua mãe. É verdade. Aí a gente já começa com fraldas, com roupas, né? Então, a gente tem que repensar, Gisele, e a ouvinte que fez a pergunta muito, muito oportuna. Eu preciso consumir tudo isso que eu consumo, né? Então, se a gente pensar em uma pessoa que vive aí 80 anos, eu fiz algumas contas aqui de brincadeira, se a gente levar em conta um banho por dia, de mais ou menos 2 minutos, você vai gastar 12 litros de água. Você vai consumir 350 mil litros de água. Se você consumir uma calça jeans a cada 5 anos, né, você vai consumir mais ou menos 160 mil litros de água. Agora, quando a gente consome os alimentos, né, aí a gente está consumindo uma porção maior de água, só que essa água, ela entra dentro do ciclo hidrológico novamente. Então, a gente não precisa pensar só em termos de água virtual, de como a gente está consumindo. Eu acho que a maior preocupação é como que nós estamos devolvendo isso dentro da natureza, nesse ciclo, né, que ela se recicla. Então, 92% do consumo de água virtual está nos alimentos, mas a maior parte da poluição também está no processamento. A gente precisa consumir tanto, a gente precisa de tantas calorias, né? A gente precisa de tanta coisa, assim, acumular tanta coisa. Aí vem o consumo consciente. A gente se preocupa onde é jogado o nosso lixo? Ele está voltando para a gente, né? Essas micropartículas de plástico são encontradas na água, voltam. O remédio, tem rios que estão sendo contaminados com anticoncepcional, e com outros remédios, já estão encontrando esses ansiolíticos, né, professora? Eu estava lendo alguma coisa, ansiolíticos demais. Sim. Como que chama aquele outro lá, que quando a gente tem uma infecção, alguma coisa, antibiótico. Antibióticos. A gente não precisa mais tomar remédio, já está na água, né? A gente elimina, vai para o esgoto, né? A gente consome uma quantidade, o nosso organismo sintetiza uma parte, outra parte vai para o esgoto, nós estamos contaminando. Então, a água, pensar no consumo,
quando a gente toma banho, o sabonete que a gente usa, o shampoo, tudo isso contamina. Quando a gente lava a louça, por exemplo, no consumo na casa, no consumo diário, a maior parte da nossa água é consumida lavando louça. Usa 56 litros de água numa torneira ligada em 4 minutos. E ali ainda tem o detergente, né? Que é uma outra história. Nossa, verdade. Muito bom. É isso. Ótimo, professora. Pois é, o assunto é muito interessante, passou rapidinho, quase uma hora de conversa aqui. Eu vou ter que conversar com a doutora Gisele, que coordena o nosso programa, para ela depois convidar a professora Márcia para voltar a outra oportunidade aqui. Parte 2, né, Marcelo? Parte 2. Bom, nós estamos finalizando o nosso programa de hoje. O nosso tema foi interessantíssimo, uma tese de pós-doutorado, a importância da água virtual e da chuva nas exportações de alguns produtos da agropecuária. E antes de encerrar, eu quero aproveitar aqui e fazer um registro sobre as mulheres pesquisadoras da Universidade Estadual de Maringá. A UEM é a instituição das Américas e do Hemisfério Sul com maior proporção de pesquisas de mulheres dentre o número total de autores de trabalhos científicos. Esta é uma pesquisa da Leiden Ranking 2021, a Universidade de Leiden, na Holanda. A produção das mulheres da Universidade Estadual de Maringá chega a 52,8% do total de autores. A UEM é a primeira universidade não europeia a aparecer na classificação. Universidade Estadual de Maringá, a primeira universidade das Américas com mais mulheres pesquisadoras. E hoje nós tivemos o prazer de dividir o microfone, dividir aqui a nossa telinha com a doutora Márcia Stack, professora, doutora e pesquisadora. Márcia, obrigado. A UEM com certeza não seria a mesma sem a sua pesquisa e a senhora está entre as 52,8%. Nossa gratidão e nossos parabéns. A todas nós. É nós, né, Gisele? A todas as pesquisadoras. E a gente... Posso só falar uma coisa? Pode. Temos que lembrar também que a questão do tempo da mulher é um pouco diferente, né? Então, esse tempo da pesquisa que a gente dedica, tem horas filho, horas casa, lavar louça, né, lavar roupa. Então, parabéns a todas as pesquisadoras da UEM, eu me orgulho muito de cada uma de vocês. E cada uma de nós reconhece o empenho dos outros, nossos pesquisadores também são excelentes. A UEM é uma universidade de qualidade. Parabéns a vocês dois pelo programa. Isso é uma forma de mostrar o que nós produzimos, e nós produzimos muita coisa boa. Nós temos excelentes cientistas. Muito bem, professora. Conosco também minha parceira de programa e de lives, coordenadora do programa e diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade, a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Gisele, obrigado. Obrigada a você, Marcelo, obrigada a Márcia, pesquisadora de ponta aqui do nosso CSA, que trouxe esses estudos do ano passado, desse ano que ela fez na USP. Olha que legal, Marcelo. Queria agradecê-la, né? E também parabenizar todas as pesquisadoras, as mulheres maravilhosas aqui da nossa UEM, que estão nessa luta constante. A gente tem que lavar a louça, e os homens também, né, Márcia? E vamos todos economizar água depois desse programa. Depois desse puxão de orelha aí, mano. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a UEM ouvindo a população no seu dia a dia, vai ao ar, você sabe, às sextas-feiras, ao vivo, 10 horas da manhã, 2 representações. Você chegou agora, perdeu o nosso programa, você ouve segunda-feira, às 8 da noite, ou na quarta-feira, à 1 da tarde. Você nos acompanha pela rádio, aqui, ó, UEM FM 106,9, faça como a doutora Márcia Stack, só ouça a rádio da UEM, tenho certeza que você vai gostar. Você nos acompanha também no facebook.com/Rádio UEM FM ou no YouTube. No YouTube, daqui a pouquinho, você digita lá no YouTube, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, você vai nos ouvir e vai nos ver também, ok? Nos siga nas redes sociais e participe dos nossos programas. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 10 horas, com mais convidados especiais, mais pesquisas e mais assuntos interessantes, de interesse, claro, da comunidade e da sociedade. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, você me encontra todos os dias aqui, ó, na UEM FM 106,9. Na mesa de áudio comigo, Everton Vieira. Nas redes sociais, a acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, Mislaine Souza. Valeu, Mislaine, obrigado. A minha diretora hoje por aqui, para a gente estar no ar, a acadêmica de Comunicação e Multimeios da UEM, que está se formando. Parabéns, Natália. Ontem saiu o nome dela lá no relatório do DAA.
formada, aprovada com louvor. Que bom! A Natália Chiarati, na UEM TV, o Ronaldo Vanzo, a direção institucional, a divulgação institucional do André Scarati e da Camila Cantói, a nossa jornalista. Na secretaria da ASC, comigo, a Lúcia Bianchi, e a assessoria de comunicação é do Elias Gomes de Paula. Bom, sextou, sabadou, domingou. Cuidado, se você festou, a UTI lotou. Distanciamento, álcool gel, aqui na universidade nós temos álcool gel em todos os setores e todos os departamentos, e claro, não se esqueça da sua máscara. Essa daqui, da Universidade Estadual de Maringá, a UEM faz parte da sua vida, e faz mesmo. Muito obrigado. Ah, da Gisele, que cor que é essa aí, Gisele? Cor de rosa! Olha que chique! Que diretora chique, ela combina as máscaras com a roupa. Pense na elegância. Vamos falar aqui de um programa que vai ser uma pesquisa sobre a combinação de máscaras com o seu look, tá bom? Vamos falar disso. Muito obrigado a todos, bom final de semana, valeu demais, cuide-se bem. Tchau, professora Márcia, valeu, Gisele, tchau, Mislane, tchau, equipe.